Bom, e a gente vem aqui para o nosso país agora falar da prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, ele que foi transferido agora há pouco a um presídio em Maceió, Alagoas. Ele que foi preso ainda no aeroporto da capital alagoana quando se dirigia para Brasília, isso nas primeiras horas do dia de hoje. Fernando Collor de Mello foi condenado no Supremo Tribunal Federal por crimes aí da Operação Lava Jato, descobertos pela Operação Lava Jato, e quem tem mais informações para a gente sobre a prisão do ex-presidente é o Alex Guzmão, direto de Brasília. Seja bem-vindo, Alex. Boa tarde para você. Obrigado. Boa tarde. Sexta-feira agitada aí no campo judicial, né, e policial também. Havia toda, inclusive, uma movimentação, uma mobilização aqui no Grupo Bandeirantes em Brasília, né, acerca dos preparativos para o momento em que o ex-presidente Fernando Collor de Mello seria preso, porém, durante a madrugada, mais precisamente ali por volta das 4 da manhã, o ex-presidente foi preso no aeroporto de Maceió e, segundo a defesa dele, ele se preparava para embarcar aqui para a capital, onde se apresentaria espontaneamente à Polícia Federal e também, de acordo com informações que chegaram lá do aeroporto de Maceió, não houve nenhuma resistência, né? Collor foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal em Maceió e aguardou na Superintendência pela audiência de custódia, aquela audiência que é feita, né, quando há uma prisão, para saber se o ato da prisão teve alguma ilegalidade, se ocorreu tudo de acordo com as normas, regras e leis. Isso foi comprovada, a prisão dele foi mantida, né, e com um pedido feito pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello, de que ele permaneça preso, uma vez preso, lá no estado de Alagoas, mais precisamente em Maceió. E foi exatamente o que aconteceu. Depois dessa audiência de custódia, ele foi transferido para um presídio da capital alagoana, onde vai ficar numa cela individual. A ordem de prisão foi dada ontem à noite pelo ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que é relator nesse processo lá no Supremo, que condenou Collor por corrupção e lavagem de dinheiro a 8 anos e 10 meses de prisão. Essa ação, como você bem disse, teve origem na Operação Lava Jato, mas ela foi julgada no Supremo porque, à época dessa denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo, Collor tinha direito a foro especial, porque era senador da República. E no julgamento, né, a condenação aconteceu em 2023, os ministros do STF concordaram com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, a PGR, de que o ex-presidente exerceu influência sobre a BR Distribuidora, isso para intermediar contratos em benefício de empresas. E essas empresas, em troca dessa intermediação, de acordo com a denúncia, e que os ministros do Supremo concordaram, em troca dessa ajuda, pagariam propina. De acordo também com o processo e com os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Collor teria recebido 20 milhões de reais. E está em curso uma sessão no Supremo Tribunal Federal que julga, né, coletivamente, no primeiro momento, no plenário virtual, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que considerou transitado em julgado o caso e, por isso, determinou o início do cumprimento da pena de mais de 8 anos de prisão. Ele remeteu essa decisão monocrática para a decisão coletiva de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, porém no plenário virtual. Já há 4 votos favoráveis à manutenção da prisão, ou seja, concordando com a decisão monocrática de Alexandre de Moraes. No entanto, o ministro Gilmar Mendes, por entender que esse caso tem grande relevância, solicitou, isso vai ser atendido, que o julgamento passe do tribunal virtual para o plenário físico, né? O pleno do Supremo Tribunal Federal, e ainda não há data para isso acontecer, portanto, o julgamento está suspenso. Agora, segue suspenso, mas Collor vai permanecer preso, né, até a confirmação ou não dessa decisão. A gente lembra que Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito após o regime militar. O regime militar terminou em 1985, né, com a eleição de Tancredo Neves no colégio eleitoral.
Tancredo não pôde assumir em razão da doença e depois morte, assumiu José Sarney, fez 40 anos, inclusive agora, em 2025, da retomada do poder civil, né, sem ter militar na presidência da República. No entanto, a primeira eleição presidencial, eleição direta, né, determinada e definida pela Constituição de 1988, a primeira eleição aconteceu em 1989. E Collor sagrou-se o grande vitorioso naquela disputa. Ele que foi para o segundo turno com o candidato Lula, do PT, venceu as eleições, no entanto, não completou o mandato. Pouco mais de 2 anos depois, teve aquela avalanche de denúncias, né, contra o então presidente, e tudo teve como ponto de partida uma entrevista que o irmão de Fernando Collor de Mello, Pedro Collor, deu uma entrevista exclusiva à revista Veja à época. Aquela entrevista deu origem a investigações, deu origem à CPI, processos que culminaram com o impeachment de Fernando Collor de Mello. E Collor, no caso, voltou à política, inclusive elegeu-se senador pelo estado de Alagoas e ficou no mandato até o final de 2022, início de 2023. São essas, por enquanto, as informações acerca da prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Perfeito, Alex Guzmão, direto de Brasília, deu informação desse momento e também contexto histórico completo aqui para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador. Muito obrigado, meu caro, pela parceria. Bom fim de semana em Brasília, viu? Obrigado.